Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, meus amigos, minhas amigas, está começando o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 17. Estou ao lado do meu grande amigo Jamil Chad. Hoje a gente vai falar sobre mercado da bola, o mercado de transferências mais importante da história do futebol. Se fechou, né? Fechou agora no comecinho da semana, mas ele não foi o maior mercado. E isso é que é bem interessante, a gente vai debater isso ao longo da nossa edição de hoje do Futebol Sem Fronteiras, e vamos falar também sobre essa queda de braço entre FIFA e clubes europeus, né? Temos data FIFA, temos jogos de eliminatórias europeias, sul-americanas, asiáticas, africanas, os jogos da Copa do Mundo de 2022 já acontecendo, e vários jogadores ficaram de fora, estão fora, não foram liberados por seus clubes. A gente não está dando muita importância para isso, mas talvez a gente esteja vivendo um momento super crucial dessa história da relação entre clubes e FIFA. E a gente pode começar por isso, Jamil, porque esses momentos são daqueles que, depois de alguns anos, a gente olha para trás e fala, olha, lembra lá em 2021, os clubes não liberaram, a FIFA não fez nada, não puniu ninguém, abriu a porteira, né? Isso, Jamil. Grande abraço, meu amigo. Grande abraço, Júlio. Bom dia, boa tarde a todos. Nós estamos falando hoje da sede da ONU aqui, porque não deu tempo de voltar para casa, mas estamos aqui. Está mais humilde aí. O que é isso? É sala de imprensa? Claro, sala de imprensa é sempre mais humilde do que a sala dos embaixadores, né, Júlio? Isso é universal. Né? Então, aqui tem a carteirinha, está aqui, ó, carteirinha né? Mas, né, infelizmente, aqui é bem mais humilde do que aquela sala. Às vezes a gente fala de uma sala que, sem brincadeira, custou $8 milhões a sala. Mas tudo bem, esse é um outro debate. A sala de imprensa? A sala de imprensa custou 8? Não, a sala de conferências, $8 milhões só. Sala de imprensa deve ter sido uns $12 milhões, né? Porque também tem cafezinho, internet e tal. Não, antes tinha os aparelhos de escuta dentro da parede aqui, entendeu? Mas não tem mais isso, porque não precisa mais disso, né? Você escuta a pessoa pelo telefone, mas enfim. Longa história, depois a gente fala aqui. Olha, Júlio, eu acho que você tem toda a razão, porque pela primeira vez você tem uma atitude de clubes europeus em relação às eliminatórias. Não estamos falando de amistoso caça-níquel na Ásia entre, eventualmente, Brasil e Hong Kong. Já teve esse jogo, você lembra disso? Né? Não estamos falando disso. Estamos falando de Copa do Mundo. Para muitas regiões do mundo, a Copa do Mundo já começou. Essa é a Copa do Mundo. A eliminatória é a Copa do Mundo. Tanto que as regras de comercialização, inclusive de organização dessas partidas, são as mesmas regras da Copa do Mundo. Então, né, vamos deixar muito claro, a FIFA, por exemplo, pode punir um time, uma seleção, etc., da mesma forma que ela pune na Copa do Mundo. Ou seja, estamos falando de Copa do Mundo. E aí, clubes europeus que tomam essa decisão é uma reação insuficiente da FIFA. Porque não adianta a gente dizer, Júlio, não, mas tal time liberou, mas o outro não liberou, tal campeonato liberou, mas o outro não liberou. Não é essa a questão. A questão é que não houve uma reação coordenada das entidades internacionais, UEFA, FIFA e Conmebol, para garantir a liberação dos seus jogadores. Isso é extremamente grave e mostra, acima de tudo, o poder dos clubes europeus neste momento. Os clubes europeus, neste momento, a gente teve aquela impressão, fracassaram com a Superliga, portanto, estão... Não, eles fracassaram com aquele projeto específico, porque, inclusive, era uma ideia sendo lançada para testar, inclusive. Mas o poder deles, demonstrado essa semana, é um poder que vai, ou pode, pelo menos, virar o jogo. Que jogo? O jogo do pilar do futebol. Qual é o pilar do futebol? Quem é o máximo representante na FIFA? Ou quais são os poderes estabelecidos na FIFA? São as federações nacionais, não são os clubes. Os clubes, até o Blatter, na época do Blatter, ele encontrou um espaço para que os clubes participassem, etc. São atores importantes, certamente, mas pela primeira vez você está vendo seleções
que são prejudicadas de uma forma deliberada pelos clubes, que usam, obviamente, um argumento da Covid, e uma reação insuficiente por parte da FIFA. Essa relação insuficiente é histórica e ela pode marcar justamente essa virada do ponteiro. Qual é o ponteiro? Quando você tem já os clubes tomando decisões e sendo tão poderosos que criam um constrangimento hoje para a FIFA agir. Isso é extremamente preocupante. Eu fico imaginando se fosse assim, Eurocopa, e aí o Campeonato Brasileiro aqui rolando, porque não para nunca, né? É o ano inteiro tem Campeonato Brasileiro. Aí não para nunca, e aí em junho os clubes brasileiros falam assim, olha, é o seguinte, imagina, né, que tivesse muitos italianos enfim, olha, nós não vamos liberar nossos jogadores não, viu? Ninguém vai poder jogar Eurocopa aí, porque pediram 2 dias a mais aí, nós não vamos liberar. Eu tô falando do Brasil, mas na verdade poderia ser, sei lá, Copa Africana de Nações, que acontecia sempre no meio da temporada. A Nigéria falava o seguinte, ó, eu preciso que o meu jogador fique aqui, a Costa do Marfim lá, o Drogba precisava ficar aqui mais uma semana, tá bom? Precisamos aqui com uma semana de treino, não vai voltar para o Chelsea, não. O que a FIFA ia fazer com a Federação da Costa do Marfim? Porque a gente cresceu, né, Jamil, ouvindo uma história. Crescemos e envelhecemos. No teu caso, mais do que no meu, ou o contrário. É o que dizem, é o que dizem. Então, crescemos e envelhecemos com aquele medo da FIFA. Não, ninguém pode entrar na justiça comum, porque senão a FIFA vai tirar a federação, vai expulsar e etc. Cara, nunca houve nada nem parecido com o que aconteceu essa semana. Os clubes ingleses e espanhóis simplesmente falaram o seguinte, não vamos liberar não, tá? É a Copa do Mundo, não, que se dane. Não é amistoso, não é, que nem você falou, Brasil e Hong Kong, Argentina e Nepal. Não, é Copa do Mundo. Não vamos liberar. Não vamos liberar. Aí o inglês fala assim, não vamos liberar, porque senão quando o cara voltar ele tem que ficar 10 dias de quarentena e vai perder a forma física, vai perder um jogo do campeonato, não pode. O espanhol falou, não, a gente ia liberar para 9 dias, vocês estão pedindo 11. Que história é essa? Não vamos liberar. E não liberaram. E a FIFA não fez nada. Júlio, vamos colocar isso numa linha histórica. Primeira reação dos clubes lá atrás foi, não, calma aí, eu que pago o salário deles e às vezes eles vão para amistosos e voltam contundidos, que era um seguro. A FIFA vai lá e faz um seguro. Os clubes inicialmente ganharam um seguro para ajudar, né, a pagar um jogador que volte de um amistoso contundido. Concordo. De repente você, né? Você é o também cara, concordo. O salário do cara, o cara vai viajar, quando ele volta contundido. Bom, muito bem. Segundo ponto. Aí vão os clubes e falam, calma aí, aquele evento que vocês fazem a cada 4 anos, como é que chama? Copa do Mundo. Isso. Aquele evento, somos nós que liberamos jogadores. Eu quero uma parcela do bolo da Copa do Mundo. E aí a FIFA cria um sistema pelo qual o clube é recompensado para liberar o jogador para a Copa do Mundo. É isso que existe hoje, né? O clube recebe uma parcela do dinheiro gerado pela Copa do Mundo, por ele ter liberado o jogador para quem? Para a seleção dele. Né? Ou seja, um outro poder do clube dizendo, eu quero também uma parcela dessa fatia desse evento aí, bilionário, no caso que vocês têm. E agora, o terceiro mais uma escala, não libero, ou libero quando eu quiser. Mas eu até acho que esses mecanismos são justos, porque realmente, vamos lembrar do último episódio, né? Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, quartas de final da Champions League, o Bayern de Munique foi eliminado pelo PSG, perdeu 400 milhões de gols e não estava lá um certo Robert Lewandowski. Né? Simplesmente o Lewandowski não estava no campo. E por que não estava no campo? Porque alguns dias antes a Polônia tinha jogado contra Andorra e o Lewandowski se machucou naquele jogo e desfalcou o Bayern. Então, quer dizer, qual foi o tamanho do prejuízo? Então, assim, eu nem estou aqui tomando uma posição a favor desse ou daquele. Eu acho que o futebol, ele se alimenta, essas coisas, elas são importantes para o jogo como um todo. O futebol de seleções, ele é importante para o jogo. Não adianta os clubes acharem que só eles existem.
assim como não adianta as seleções acharem que também podem tudo, né? E que a FIFA pode tudo. São coisas que se alimentam, fazem com que o futebol de seleções, a Copa do Mundo, a Eurocopa, esses grandes eventos, fazem com que muitas pessoas venham para o futebol, né? Tragam gente esses eventos trazem gente para o futebol que depois podem ou não continuar consumindo o futebol ao longo dos anos. Então, o futebol não é só um mundo de clubes, eu discordo dessa posição, mas os clubes, de fato, são os que gastam dinheiro, contratam, pagam por cirurgias, pagam salários enquanto os caras ficam 8 meses sem jogar, e etc. e tal. Os clubes fazem isso. A FIFA, a CBF, a CONCACAF, só ganham dinheiro e não fazem nada. Então, eu acho justo que esse bolo seja dividido, ou pelo menos para fomento do esporte, talvez não para os clubes mais ricos, né? Aí talvez é dinheiro para quem já tem mais dinheiro, mas para as ligas mais pobres, enfim. Eu acho justo que o bolo seja dividido, mas o que eu levanto aqui, Jamil, é que a demonstração de fraqueza que a FIFA está dando nessa semana vai ter ecos lá na frente, porque eles simplesmente os clubes não liberaram, não repito, para um amistoso normal, é para a Copa do Mundo, para eliminatórias da Copa do Mundo. A coisa mais importante que existe para a FIFA é a Copa do Mundo. Os clubes não liberaram jogadores de vários países, né? Inglaterra eram 60 países na lista vermelha. Então, não é só o Brasil que está desfalcado do Firmino, do Gabriel Jesus, é um monte de país aí jogando eliminatória lá na Ásia. O Japão perdeu um jogo aí para Oman. Eu não sei, estou um pouco por fora, mas talvez o Japão não tenha tido jogadores importantes ali. Quer dizer, pode ter país que vai ficar fora da Copa do Mundo ano que vem, se bem que quase todo mundo entra na Copa do Mundo ano que vem, né? Mas pode ter país que fica fora da Copa do Mundo ano que vem por causa de uma não liberação de jogadores. E aí eu acho que a FIFA demonstra uma fraqueza gigante. Se tivesse na mesa de pôquer a FIFA, Jamil, eu ia subir em cima desse jogador aí, cara. Que fraqueza. Nunca vi. A FIFA nunca foi tão fraca, Jamil. Mas é essa a história, porque no Brasil a gente coloca a história como se fosse uma injustiça em relação à seleção brasileira. É muito maior do que essa história de Brasil. É uma história da tomada dos clubes, do poder pelos clubes. É uma história de uma inversão de papéis. Olha essa pergunta do Yuri, que chegou para a gente, que está sempre com a gente. Inclusive, um abraço para o Yuri, para todo mundo que acompanha a gente ao vivo no podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube nas quintas-feiras de manhã, ou também às 3 da tarde no canal UOL ou na sua plataforma de podcast preferida. Estamos chegando em um patamar em que as ligas podem dinamitar as federações, Jamil? É isso que está acontecendo? Sim, né? É isso, Yuri. Você tem toda a razão, porque você tem uma situação em que a liga, e aí eu diria os grandes clubes dentro das ligas, porque você tem os coadjuvantes e você tem os protagonistas dessas ligas determinando o futuro do futebol. Qual é a principal reclamação? A FIFA, a Federação Nacional ou as federações internacionais estão amarrando as nossas mãos. Nós poderíamos ser muito mais ricos se não fosse pelo futebol de seleção, pelo excesso, que eles chamam de excesso de futebol de seleção, e essa é a realidade. Então, quando você fala que a FIFA está enfraquecida, é isso, a FIFA está enfraquecida e a FIFA hoje luta por manter o monopólio do futebol, do controle do futebol. Essa é a luta atual da FIFA. Porque, Júlio, é muito importante a gente entender, a FIFA não nasceu e virou a FIFA. A FIFA se construiu como um monopólio do controle do futebol. Vamos só lembrar uma coisa, quando a FIFA nasce, a Inglaterra não faz parte da FIFA. A FIFA tem que ir lá e abraçar a Inglaterra e falar, vem aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma federação internacional, vocês, por favor, façam parte, mas vocês, ingleses, vão ficar com o controle das regras do futebol. Esse foi o acordo lá atrás. Ou seja, a International Board só existe porque houve um acordo. Qual que era o acordo? A Inglaterra vai para a FIFA se transforma na potência FIFA, mas o controle das regras do futebol ficam com vocês. Qual que é o debate hoje? O debate hoje é justamente sobre esse monopólio. A FIFA hoje tem ou não tem um monopólio? Não. Hoje, com essa demonstração aí que a gente está vendo,
é uma demonstração, um exemplo muito claro de que esse monopólio está sendo questionado. Essa é basicamente o ponto, vamos dizer assim, que resume essa crise dessa semana. O monopólio do futebol nas mãos da FIFA está sendo duramente, fortemente questionado. E isso, que a gente vê, é a realidade. Alguém tem que organizar a bagaça, né? Também tem essa. Agora, as ligas, até falando sobre a pergunta do Yuri, as ligas na Europa, elas já engoliram as federações, né? Quando a gente fala da decisão de não liberar jogadores da Inglaterra, da Espanha, é uma decisão das ligas, não é das federações, né? Que é a FA na Inglaterra? A FA tem lá a sua Copa, a FA Cup, etc. Mas a Premier League são os clubes. A Bundesliga são os clubes, a La Liga espanhola são os clubes, né? É que aqui na América do Sul, CBF, AFA, a própria Conmebol não foram engolidas pelos clubes, porque esses caras, né, Jamil? Ainda, mas olha, vou te falar, hein? Vou te falar que é difícil, porque aqui é difícil os clubes se juntarem para fazer alguma coisa, né? Porque tá cada um olhando só pro seu umbigo, né? E aí na Europa eles conseguiram entender que juntos eles seriam muito mais fortes. Aqui, na cultura latino-americana, aqui talvez isso demore um pouquinho mais para acontecer. Agora, a FIFA, a UEFA, elas detêm realmente um poder de estar por cima dessas ligas, né? Por cima das federações e por cima dessas ligas. A FIFA também faz por merecer, né? Porque a FIFA não pega o bolo de bilhões de dólares que uma Copa do Mundo gera e vai ajudar o futebol na África ou aqui na América do Sul, democratizar o esporte, fazer clubes serem mais saudáveis, clubes pequenos, etc. e tal, né? A FIFA vem aqui num país como o Brasil e exige estádio assim, estádio assado, e ganha dinheiro, os caras ganham dinheiro, dirigente picareta ganha dinheiro até com venda de ingresso no mercado paralelo, que a gente lembra muito bem que isso aconteceu, os Falques da vida, aí, enfim, a FIFA também faz, por isso que nessa luta, clubes, e as pessoas são apaixonadas pelos seus clubes, e FIFA, que tem o histórico que tem, comandada por verdadeiros capos aí ao longo dos anos, né? As pessoas acabam tendendo a ficar do lado dos clubes. É normal que isso aconteça. Só que é o seguinte, os clubes também são comandados por capos e, como eu disse, alguém tem que organizar a bagaça e o futebol de seleções não pode morrer. Vamos ver o que nos próximos anos vai acontecer, mas realmente essa fraqueza que a FIFA demonstrou agora vai abrir precedentes. Júlio, se bem que... Guardem essa data FIFA de 2021. Essa última, primeira semana de setembro. Primeira semana de setembro, um momento que a pandemia propiciou, certamente, mas que os clubes europeus, os poderosos clubes europeus falaram, está aí nossa oportunidade de demonstrar força. E está aí o nosso momento de demonstrar a fraqueza da FIFA. Vai lá. Pois é. Não, eu só fico pensando isso daqui 1 ano, 2, como eu disse, alguma federação menor aí da Gâmbia desafiar a FIFA, se não vai ser expulsa rapidinho, fora pelos próximos 6 mundiais, sabe? Essas coisas. Tem mais uma questão, Júlio, só mais uma questão. Imagine um país que não se classifique para a Copa do Mundo porque perdeu um jogo nesta data FIFA. Tá? Uma situação hipotética. Já, tipo, processar o clube, né? Ó a bagunça que vai dar. Então, ele pode processar pelos recursos não recebidos pela classificação de uma Copa do Mundo? E aí? Então, se ele tem direito de receber o jogador, né? Se a Federação X tem o direito de receber o jogador, por exemplo, ó, Japão 0, Oman 1. Talvez uma das grandes zebras da história das eliminatórias asiáticas. O gol de Oman aos 43 do segundo tempo, marcado pelo amigo do Jamil aqui, ó, Issam Al-Sabi, que já esteve em coquetéis na casa do Jamil, que eu sei, são amigos, e a situação do grupo do Japão, que é o grupo B das eliminatórias asiáticas, bom, acabou, começou hoje, eu estou falando besteira aqui, tem aqui no grupo Oman, Austrália, China, Arábia Saudita, Vietnã e Japão. Imagina se o Japão ficar fora da Copa do Mundo. Também nem sei quem que o Japão não recebeu para essa partida contra o Oman. Mas pode acontecer, pode acontecer. Não, e pode se repetir. A pandemia não acabou, Júlio. Em outubro tem mais, né?
Exato, a pandemia não acabou. E aí? Eu acho que É a variante Mu aí aparecendo, hein? Cuidado. E tem mesmo a lambda, ou era piada isso aí? Não, mas essa foi a que estava no Peru. Mas a agora... lambda do Peru, a variante lambda do Peru. Não, mas a melhor agora, perdão, essa palavra não condiz. Não se aplica. Não, absolutamente não. A que preocupa atualmente a OMS preocupa. A que está sendo observada, ela ainda não está no patamar de preocupação, mas a que está sendo observada é a variante Mu. Mu. M-U. A variante Mu, eu desconfio que já tenha atingido o Brasil faz uns 5 anos. Um pouco mais do que isso, a variante Mu. Mas, enfim, isso é outro assunto. Jamil, eu acho que o futuro... Bom, primeiro que eu acho que poderia ter havido um bom senso aí, de repente, as ligas adiarem uma rodada, né, para liberar seus jogadores. A Inglaterra fez um baita esforço para liberar um monte de gente, para encher estádio na final da Eurocopa, para permitir a entrada de turistas, etc. e tal. Também poderia permitir a entrada de meia dúzia de jogadores de volta, que fizessem PCR 2, 3 dias seguidos. Obviamente, foi um não esforço, né, para que a pandemia justificasse a não liberação de jogadores. Eu acho, na minha opinião, que no futuro, Jamil, teremos Copas do Mundo cada vez mais inchadas e eliminatórias de Copa do Mundo cada vez mais esvaziadas. Né? Possivelmente a FIFA vai ampliar a Copa, fazer aí Copas do Mundo com 48 seleções, sei lá, por até se bobear por um período maior, 1 mês e meio, de repente, em vez de 1 mês, e as eliminatórias vão ser esvaziadas, porque muita gente vai se classificar, e aí vão ter menos datas necessárias para eliminatórias para gerar essas classificações. Os clubes vão perder jogadores por menos vezes ao longo do ano, e aí vai ter a Copa do Mundo lá, a cada 4 anos, com mais gente presente. Né? Pode ser um caminho. Para 2026, essa já é a situação. Na América do Sul, só 3 seleções não irão para a Copa do Mundo, basicamente. 3. Então não é a eliminatória, é quem é que fica em casa. Né? É só isso. A eliminatória para 2026, que não está definido como vai ser ainda, ela vai deixar só 3 em casa. O resto vai. Então, você fica numa situação cada vez mais, como você disse, diferente. Agora, não resta nenhuma dúvida, qualquer que for o debate aqui, a gente pode ter uma posição ou outra, o futebol, a gestão do futebol está passando por uma transformação brutal. Ela é uma transformação real e que está tendo consequência direta e que esse futebol que a gente conhece hoje vai ser diferente. Ele simplesmente vai ser diferente. Ou porque a Copa vai acontecer a cada 2 anos, que é uma das propostas sobre a mesa. A FIFA faz aquela malandragem, né, Júlio? Olha, eu tive uma ideia, agora eu vou pedir um estudo para que o estudo justifique a minha ideia. Então agora a FIFA mandou um grupo que ela mesma criou estudar se aquela ideia de Copa a cada 2 anos é boa ou não, quando ela já tomou a decisão. Né? Agora, adivinha qual vai ser o resultado do estudo, Júlio? O estudo fica pronto ano que vem. Olha, que eu também não gosto, pessoalmente não gosto. Eu também não. Mas o que eu quero dizer, tudo está sendo transformado. O poder dos clubes, o dinheiro, a questão das transferências, que estão cada vez mais complexas, a frequência de jogos e a frequência da Copa do Mundo. Tudo isso está mudando. Insisto, a pandemia acelerou tudo. Todas as decisões que poderiam ter sido tomadas nos próximos 10 anos foram tomadas basicamente em 1 ano e meio, 2 anos. Essa é a realidade. O que a pandemia desacelerou foi a quantidade de dinheiro gasta, né? Foi o volume do mercado da bola. Você tem alguns números interessantes, Jamil. Agora, o mercado que fechou agora, ele movimentou, segundo dados do Transfer Market, que eu peguei lá na coluna, aqui no UOL, do Rafael Reis, grande Rafael Reis. Não pôde participar com a gente hoje, queria que ele tivesse participado, mas ele vai participar com a gente no futuro. A janela atual movimentou 4 bilhões de euros. É o menor volume desde 2014. E a janela de 2019, que foi a última pré-pandêmica, né, ela movimentou 7 bilhões de euros, para efeito de comparação. Então, quer dizer, dos 7 bilhões de 2019 para os 4 bilhões de agora. No entanto,
Messi, Cristiano Ronaldo, Lukaku, Sérgio Ramos, Donnarumma, Alaba, Griezmann. Quer dizer, foi uma janela de muito impacto, né? Quando tivemos uma janela em que os dois maiores jogadores de uma geração, Messi e Cristiano Ronaldo, o melhor atacante da atualidade, o Lukaku, o jogador mais promissor da próxima geração, Mbappé, não saiu, mas se falou muito, talvez ainda pode sair em janeiro, né? Não pode esquecer disso. Em janeiro, o Mbappé pode assinar o contrato com qualquer time, pode, mas ele também pode sair em janeiro, né? Pode ser contratado de fato em janeiro ou na próxima janela. É a janela mais impactante da história do futebol, mas não é a maior em volume, né, Jamil? Ecos da pandemia, a única coisa que explica isso é a pandemia. Não, só a pandemia, Júlio. Vamos colocar, sim, esses grandes jogadores tiveram essas grandes mudanças, e sim, foi a movimentação, a janela de maior impacto, certamente. Agora, em primeiro lugar, ela se limitou basicamente à elite do futebol mundial. Um número gigantesco de clubes ou não gastou nada ou tentou vender jogador, porque precisa pagar contas. As dívidas são enormes, a gente já deu esse número aqui. O futebol europeu somou um prejuízo de 9 bilhões de euros nessa pandemia, e precisa voltar a encher o cofre. Para você encher o cofre, você não vai poder gastar. Essa é a regra número 1. Então, você tem essa situação muito clara. Só isso explica. Por quê, Júlio? Aí, se você me permite, eu vou entrar em alguns números aqui dos últimos 10 anos. O que aconteceu nos últimos 10 anos com o futebol mundial? E, pessoal, sinceramente, eu tenho conversado com muita gente, muitos empresários, advogados, inclusive, que fazem a mediação desses contratos, e todos dizem exatamente a mesma coisa. No começo da década, ou seja, lá atrás, em 2010, 2011, ninguém jamais imaginou que essa década, que foi a década de maior expansão econômica da história do futebol, ninguém nunca pensou que os números teriam chegado a isso. Vou dar alguns números, Júlio, alguns só. Em 10 anos, nos últimos 10 anos, e aí não contando a pandemia, não contando esses números que o Júlio apresentou, nesses últimos 10 anos, a FIFA estima que os clubes gastaram 48 bilhões de dólares em transferências. Vou repetir, 48 bilhões de dólares em transferências. Dá para comprar... Não, na Suíça são 4 fundis de chocolate, mais umas 6 barras, mais ou menos. Olha, vamos colocar... Um fundi de queijo de brinde. Isso, de brinde. O que significa? Esse valor deve ser maior do que o produto interno bruto de uma porrada de país. Eu fiz essa conta. 110 países no mundo, na lista do FMI, do Fundo Monetário Internacional, 110 países no mundo têm um PIB menor do que as transferências do futebol mundial. Tá? Então, essa é a dimensão. 110 países são mais pobres, basicamente, do que o dinheiro movimentado nas transferências de futebol hoje. Pensa se um país como o Brasil, não vou nem falar de país eco, hein? Um país como o Brasil investiu em educação. Sim, o PIB do Brasil é muito maior que isso, lógico, mas pensa se o Brasil investiu em educação 48 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Eu imagino que não. Eu não tenho esse dado, mas 48 bilhões, 50 bilhões de dólares vezes 5, 250 bilhões de reais. O Brasil investiu 250 bilhões de reais em educação nos últimos 10 anos? Duvido muito. Preciso verificar, Júlio, mas a verdade... É muito dinheiro. É muito dinheiro, mas, por exemplo, aqui na OMS, né, Organização Mundial da Saúde, a OMS estima que para vacinar 1 bilhão de pessoas precisa de 20 bilhões, metade desse dinheiro, para vacinar 1 bilhão de pessoas. Tá? Então, é muito dinheiro. E esse é o tamanho hoje do futebol. Óbvio, ele é muito maior do que isso, inclusive. Só estamos falando de transferências, pessoal. Transferência nos últimos 10 anos. Transferências dos últimos 10 anos. Não estamos falando de contratos, não estamos falando de marketing, não estamos falando de televisão. Essa é a dimensão do futebol. Vamos dar alguns outros números aqui que também são muito impressionantes. Vamos lá. Entre 2011 e 2020, 15 mil jogadores brasileiros foram comercializados. Imagina o que teve de comissão voando aí. Tem esse dado das comissões dos agentes? Tem. Deixa eu pegar aqui. As comissões
as comissões chegaram a 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares só em comissão de agente. Tá? 3 bilhões de dólares para os empresários. Para os empresários. E aí só falam, quer comprar um jogador aqui e tal, não sei o que, leva. 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares, falar, mas sempre foi assim? Não. Nessa década, eles aumentaram em 70% a participação deles nesse comércio. Ou seja, sim, os jogadores ganham, sim, os clubes ganham, sim, etc. Mas tem um grupo que ganha também muito, que são esse pessoal, os agentes do futebol. É muito dinheiro. Outro dado aqui. E aí também a gente começa a entender quem foram os que mais gastaram. Os clubes ingleses, sem dúvida nenhuma. 12 bilhões de dólares nesses 10 anos. Segundo lugar, Espanha, 6,7. Metade. O segundo lugar, Júlio, é metade do primeiro lugar. Né? Sendo que então, é basicamente Real Madrid e Barcelona. E Atlético Madrid. O Atlético, ultimamente. Sim. Para completar a conta só. Mas é isso. Terceiro lugar, os italianos. Quarto lugar, Alemanha. Alemanha, quarto lugar. Gastou 1/3 dos ingleses. 4 bi. Olha só. A Alemanha é o grande exemplo de futebol gerido de forma responsável. Né? Essa que é a grande realidade. Né? A gente teria que olhar para os números da Bundesliga para falar, dava para gastar isso, investir isso, é bastante dinheiro, não é pouco, mas dava para investir isso e ter um futebol de alta qualidade, forte em vários países, etc. e tal, sem esse desbunde, né? Porque, olha, realmente olhando, mais uma vez, buscando aqui na coluna do Rafael Reis, olhando só para esse mercado agora de 2021, o que a Premier League, o que o campeonato inglês gastou, né, na lista de gastões, é a soma da Itália e da Alemanha com a Espanha. A Inglaterra gastou 1,34 bilhão de euros. Se você somar a Itália com a Alemanha com a Espanha, vai dar isso, vai dar 1,3 bilhão de euros. Quer dizer que são as 3 ligas seguintes, né, as ligas 2, 3 e 4 ali, né, em termos de poder, de audiência, de fama, de importância. Claro que a França está querendo entrar nesse grupo aí na esteira do PSG, mas as 4 grandes ligas são inglesa, alemã, espanhola e italiana. Então a Inglaterra gasta o que os outros 3 gastam juntos. É muita coisa, né? É muita coisa. E é verdade, isso tem um impacto direto com a relação da venda de televisão, Júlio. Então, certamente você tem uma transferência desse dinheiro da televisão para o futebol. Isso certamente é algo muito real. Agora, você tem alguns outros novos atores aparecendo. A China, por exemplo, gastou nesses 10 anos 1 bilhão e 400 milhões de dólares. É que apareceu e já sumiu, né? Isso. Mas, eventualmente, a gente pode ver algum tipo de retorno. Agora, insisto, 1 bilhão de dólares é muito dinheiro. É muito dinheiro. E quem mais ganhou dinheiro com venda de jogadores no Brasil? Não. Então, olha só que curioso. Você fala, nós exportamos ou comercializamos 15 mil jogadores. Os valores são baixos, né? Talvez na quantidade o Brasil seja um dos líderes. Né? Na quantidade ele é líder e nesse total de 48 bi, 7 bi são brasileiros. É muito dinheiro. Mas quem é que ganhou com isso? Você tem alguma ideia ou não? No mercado europeu, sem falar de mundo inteiro, quem costuma vender muito jogador e está sempre no topo das listas dos superavitários são os portugueses. Né? Os portugueses, os clubes portugueses foram os clubes que mais ganharam com transferências de jogadores no mundo, esses 10 anos. No mundo. Interessante. Verdade, né? Eles abriram mão do futebol, né? Ou pelo menos de competir na elite do futebol. E eles trocaram isso, abriram mão disso para ter justamente esse lucro. Agora, eles não vendem, não existem milhares e milhares de jogadores portugueses, por melhores que eles sejam e por maior que tenha sido o desenvolvimento do futebol português nos últimos 10 anos, certamente. Mas o que é isso? É a chegada de brasileiros por um preço inferior e a revenda desses brasileiros, argentinos, etc., para o resto da Europa nesse segundo salto. Esse segundo salto é o que permite o ágio. É quando ele sai do Benfica
para o Manchester, quando ele sai do Porto para Inter de Milão. É nesse salto que é dado, não é, e aí, perdão, vou citar o meu time mesmo para ninguém reclamar, não é quando sai do São Paulo para o Sporting, é quando sai do Sporting para o Barcelona. Né? Bom, a gente acabou de ver o caso do Militão. Claro. Militão. O Porto contrata o Militão junto ao São Paulo por um preço sul-americano e vende para o Real Madrid por um preço europeu. Isso a gente viu acontecer muitas vezes, na verdade, né, ao longo das últimas 2 décadas. Agora, é interessante, porque realmente o Benfica e o Porto, agora o Sporting renascendo e tal, campeão depois de 2 décadas, mas o Benfica e o Porto, essencialmente são o Benfica e o Porto que fazem esse volume, né, que fazem os clubes portugueses serem os que mais ganharam dinheiro ao longo dos anos, né, ao longo das décadas aí passadas de mercado da bola. Eles deixaram de disputar título europeu, mas eles estão sempre lá na Champions League, belisca aqui, oitavas de final aqui, de repente num ano muito bom, chega numa fase de quartas de final, alguma coisa assim. Agora, nunca o futebol português, de uma forma mais ampla, esteve tão forte mundialmente, né? Porque Portugal hoje tem jogadores muito bons espalhados pela Europa, técnicos muito bons que foram formados e que estão ganhando cada vez mais espaço na Europa. Não é um ou outro, são muitos, né? E aí o maior empresário do mundo, o Jorge Mendes, é português. O braço direito do Ceferin, que manda e desmanda na UEFA, não à toa, a última final da Champions foi no Porto, a penúltima em Lisboa. Nesse ano de pandemia, Portugal foi quem salvou a UEFA. Esse cara, o Thiago, como é que ele chama agora? Me fugiu, Thiago Carvalho? Bom, me fugiu agora o nome dele. É português também, então eu até escrevi sobre ele no meu blog, depois eu dou uma procurada. Então, o Portugal está muito em alta, né, Jamil? Agora, eu não sei se isso tem a ver com o dinheiro que entrou por transferência de jogadores. Eu não sei se essa relação é tão direta, né? Tem também muito banco quebrando em Portugal, o presidente de clube sendo preso, tem muita picaretagem lá também com esse dinheiro que voa via Portugal, né, Jamil? Certamente. Eu diria o seguinte, Júlio, que tem muito mais a ver com a internacionalização do futebol português do que com o dinheiro desses. Claro que o dinheiro que entra ajuda na formação, na base, em descobrir novas bases, quer dizer, novos jogadores de base, etc. Certamente, não tenha dúvida disso. Mas é muito mais uma questão dessa internacionalização, dessa experiência internacional dos jogadores portugueses, do que, eu imagino, do que a situação dos clubes em si. Mas, de todo jeito, de toda forma, é muito revelador que um clube português que os clubes portugueses sejam os que mais lucram quando os maiores vendedores são os brasileiros. Thiago Craveiro. Thiago Craveiro é o português que é muito influente na UEFA, junto com o Ceferin, foi CEO da Federação Portuguesa e é jornalista como nós, também jornalista bem sucedido, o Thiago Craveiro, né? Como o Jamil Chad. O Jamil, é interessante mesmo para a gente encerrar nosso papo, porque o Brasil é quem mais vende em quantidade e mais vende para Portugal, né? Não sei se existe esse dado, essa ponte Brasil-Portugal. Você tem esse número? Tem também as rotas, Júlio. A FIFA fez um trabalho bastante interessante em identificar quais são as principais rotas do comércio de jogador. A principal, vamos dizer assim, rota da seda é justamente entre Brasil e Portugal, na direção Brasil-Portugal. Nesses 10 anos foram 1.500 jogadores indo do Brasil para Portugal. 1.500 jogadores, vamos lembrar, num país de 10 milhões de habitantes, no caso de Portugal, com um campeonato relativamente pequeno. Isso significa, basicamente, uma enxurrada de brasileiros anualmente desembarcando em Portugal. Então o principal volume está em Brasil e Portugal e o principal volume de dinheiro está em Portugal para outros países. O que isso mostra? Que, obviamente, o Brasil vende mal os seus jogadores. O Daniel Fernandes está participando aqui com a gente dizendo: acho que isso se dá porque, na visão dos europeus, eles pensam que o preço sobe muito. Os europeus consideram que o preço sobe muito após o jogador ter sido testado no continente. É isso que eu estou interpretando que o Daniel está falando. Essa é uma visão esportiva.
teórica da coisa. O Real Madrid não quer contratar o Militão direto do São Paulo. Ele espera para ver se o Militão é bom mesmo jogando lá no Porto, e aí depois contrata o Militão. Essa é uma visão esportiva, mas eu acho que é uma visão ingênua. Porque se o clube grande europeu, ele pode tranquilamente vir aqui. É muito melhor contratar o Vinícius Júnior direto aqui do Flamengo e por 40 milhões, acho até que o Real Madrid pagou caro, mas eram essas janelas de 19, 18 que estavam um pouco insanas, mas é muito melhor você contratar um jogador aqui na América Latina, contratar 10 jogadores por um preço relativamente alto para o padrão latino-americano, mais baixo para o padrão europeu, e se um ou dois derem certo já tá bom, do que você esperar o Porto contratar esses 10 jogadores e depois ter que ir lá no Porto pagar uma enormidade por esse cara, ou ir lá no Borussia Dortmund pagar uma enormidade pelo Haaland, não é latino-americano, mas é sempre melhor você pagar barato do que pagar caro. E esses caras, eles têm olheiros o suficiente para isso. Eu acho que é uma visão ingênua, porque o que acontece na prática, né, Jamil? Qual que era o número dos agentes? Quanto que voou de comissão nos últimos 10 anos? 3 bilhões de dólares. 3,5 bilhões de dólares foram parar nas mãos de empresários, de intermediadores, né, de intermediários, de pessoas que não são nem o clube que recebe, nem o clube que paga. É gente que está simplesmente no meio. E esses caras, eles são assim com os dirigentes dos clubes. Então, e a comissão da comissão? Essa aí não teve, né, Jamil? A comissão da comissão não apareceu no estudo, né? Essa não aparece. E esse é um problema, não é um problema, é uma realidade endêmica do futebol. Você só computa o quanto ele foi comercializado, só. Não tem mais nada, o que aconteceu depois com esse dinheiro. Pensem no seguinte roteiro, pessoal. O João é diretor de um clube. O José é diretor de outro. E para usar J aqui, Júlio, Jamil, João, José, mas o Jonas está aqui no meio, né? Aí, o João quer contratar o jogador o José quer contratar o jogador do João por 10 milhões, certo? Só que se o Jonas faz isso aqui no meio, o Jonas recebe 2 milhões e depois ele dá 200 mil para o João e 200 mil para o José, que não aparecem nessa conta, pessoal. Entendeu? Por isso que é melhor o José e o João fazerem isso através do Jonas do que fazerem isso diretamente. Expliquei? Acho que expliquei, não expliquei? Ô, Júlio, tem mais uma. Me lembro, na época, faz muitos anos isso, eu não vou nem falar quando, porque senão vai ficar feio aqui. O Dualib, presidente do Corinthians, na época, uma vez eu encontrei com ele em Londres, no hotel chiquérrimo, não sei o que e tal. Ele estava negociando com o Berezovski naquela época, você imagina só. E ele me chamou e me falou assim: Jamil, o melhor negócio do mundo é vender jogador. Pois é. Eu tenho essa frase na cabeça até hoje, eu não sei o que quer dizer isso, mas ele dizia de uma forma muito orgulhosa. Ele ficava muito orgulhoso dessa frase. Aliás, do Alib, que nos deixou recentemente. E parabéns para o Corinthians, que ontem completou 111 anos. Nunca vi tanto engajamento numa festa de aniversário que nem era ano redondo, pô. Mas tudo bem. Parabéns para o Corinthians e para todos os clubes que aniversariam no mundo, para o PVC, para o Mauro César, nossos amigos que acabaram de fazer aniversário também. Enfim, a pergunta que eu vou deixar no ar enquanto a gente encerra nosso podcast desta quinta-feira, 2 de setembro. Por que tem tanto cartola rico e tanto clube falido? A pergunta fica no ar, né, meu caro Jamil? Fica no ar. Fica no ar, fica nos bancos também, fica nas contas, fica nas... não fica tanto no ar assim. A pergunta só que fica no ar, né? Os valores, nem tanto. Meu amigo, eu vou ficar olhando para o ar aqui para ver se cai algum aqui. Exato. Aí... Estamos na Suíça aqui, você nunca sabe, entendeu, Júlio? Nunca sabe, na Suíça pode ser que caia algum, realmente. Depois dá uma olhada aí nesses fundos falsos aí do teto aí, que deve ter sempre tem alguma coisa. Jamil, a gente volta quinta que vem. Muito obrigado, meu amigo, por trazer tanto conhecimento para essa nossa conversa. Só contar uma história. Nessa parede aqui, daquela sala que está fechada agora,
do outro lado tem uma outra sala. E ali descobriram uma máquina de escuta, provavelmente ainda durante a Guerra Fria, quando foram renovar, foram mudar a parede, etc., quando foram quebrar a parede, descobriram aquelas máquinas de escuta né, antigas, no caso, alguém tinha colocado ali para escutar justamente o que os negociadores estavam tratando aqui. Então, aqui, Júlio, tudo é possível. Aí as paredes têm ouvidos. Tem ouvidos, não só as paredes, aqui do lado, né, subindo a rua aqui, é a embaixada, missão, no caso, que chama Missão dos Estados Unidos. Sabe quem trabalhava no último andar dessa missão dos Estados Unidos por vários anos? Quem? Um tal, aquele rapaz que hoje mora na Rússia, que pegou uns dados do governo americano e saiu correndo. Snowden, né? Snowden. Trabalhava aí. Trabalhava aqui. Ele fazia esse serviço de inteligência daqui. Então, eu vou continuar olhando para o... Você já tomou uma com o Snowden ou não? Olha, o livro dele me deixou muito preocupado, Júlio, porque ele escreveu um livro sobre a vida dele, e no capítulo que ele conta de Genebra, ele conta as festas que eles iam, ele, não só ele e os outros agentes americanos iam para as festas para colher informação. Né? Como eles eram todos molecada, né? Shorts, bermuda, né? Iam para as festas. Que nem você, vai para as festas para colher informação. Então, mas eu publico, né? Quando eu sei. Algumas. Algumas. Nem todas são publicáveis. Um abraço, Jamil. Até quinta. Tudo de bom para vocês. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.